O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos. Foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre da sua mãe? Jesus respondeu: em verdade eu te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, quem está aqui, quem está em casa também nos acompanhando, nós estamos já na segunda semana da Páscoa. É interessante, é um tempo muito legal, e a gente tem que viver bem também o tempo da Páscoa, viu? Tinha um padre, amigo, quando eu era lá na minha cidade, quando eu era jovem ainda, que ele dizia assim: o povo vem com uma alegria matar Jesus, né? Porque ele falava que na sexta-feira santa estava cheia, depois no domingo da ressurreição não vai ninguém, né? E a gente vive a Páscoa como se fosse um tempo às vezes sem graça, né? Eu já rezei, dei tudo na quaresma, fiz jejum, tirei chocolate, né? O que você tirou na quaresma, eu comeu só no domingo, né? Que eu fiquei sabendo, né? Tanto de chocolate que a gente come no dia da Páscoa, né? Brincadeira. Mas a gente tem que viver bem o tempo da Páscoa, gente. É um tempo de uma espiritualidade fantástica. A gente deve aurir, aprender, viver, vibrar muito com esse fato, né? Que Jesus ressuscitou, né? Jesus ressuscitou, e São Paulo disse aos Coríntios, no capítulo 15, 1 Coríntios, que se nós não consideramos a ressurreição, se nós não a levamos a sério, nós somos de todos os seres humanos os mais dignos de dó, de pena, de compaixão. A ressurreição é algo muito especial. Só que para entender as coisas espirituais, a gente precisa ter um olhar espiritual. Você pode repetir isso depois de mim? Para entender as coisas espirituais. Mais forte, para entender as coisas espirituais, eu preciso ter um olhar espiritual. Você sabe que é disso que Jesus está falando nesse evangelho de hoje, quando ele conversa com Nicodemos. Porque veja bem, Nicodemos era de um grupo bem diferenciado ali no judaísmo, que eram os fariseus, né, do hebraico faroshim, que quer dizer separado. Era um povo muito austero, sabe, que rezava muito, que tinha uma boa espiritualidade. Todo mundo atento, hein? Gostei de ver. Tinha uma boa espiritualidade, eles rezavam, eles eram ardorosos. Só que muitos deles, disse depois o Evangelho de Marcos, por inveja não aceitaram Jesus como Deus, como Messias, como alguém importante. Só que Nicodemos, esse homem que era um mestre, tá? Ele era muito renomado, ele começou a ficar inquieto quando ele viu o que Jesus fez. Ele foi testemunha, como fariseu, da cura do paralítico, de algumas curas que Jesus tinha feito. Não me recordo exatamente se é do paralítico, mas de algumas curas que Jesus havia feito, com uma placa, Jesus havia feito lá em Jerusalém. Então ele entendeu, esse rapaz não é normal. Ninguém pode fazer o que esse homem faz se Deus não estiver com ele.
não é? Você vê que até nos grupos mais fechados ou nos grupos de pessoas mais loucas, sempre tem um sensato, né? Tem alguém que parece que tem o pé no chão. E mesmo no grupo das pessoas mais boas e centradas, tem um doido, né? Sempre assim. E ele mesmo naquele grupo de oposição a Jesus, ele desenvolveu ali uma sensibilidade espiritual. Ele desenvolveu uma percepção além ali da aparência. E ele foi procurar Jesus de noite. Por quê? Porque para ele era arriscado, gente, falar com Jesus, né? Porque Jesus representava tudo que os fariseus queriam combater. Esse messianismo, essas coisas meio novas, o não respeitar o sábado, né? Porque eles não entenderam que Jesus era Deus, era o Senhor do sábado, né? Então, ele foi conversar com esse rapaz, com Jesus, né? E falou: Jesus, olha, eu não sei de onde você veio, eu não te entendi muito bem, mas eu não posso negar que você age inspirado por Deus. Só que Nicodemos até então, amado filho, amada filha, ele não sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele percebeu: esse homem é um profeta, esse homem está sendo usado por Deus. E quem desenvolve o mínimo de sensibilidade espiritual, de percepção espiritual, de conhecimento da Bíblia, eu dizia isso na missa do sábado, na festa da misericórdia, quem desenvolve o mínimo de conhecimento da Bíblia, do catecismo, consegue, quando alguém está falando e Deus está agindo, a pessoa consegue perceber. E quando alguém está falando e também o que ela está falando não vem de Deus, não leva para Deus, a pessoa consegue perceber. Então a gente vê o coração aberto de Nicodemos. Todavia, Jesus falou: tá bom, então você quer entender? Vamos conversar. Aí começou o problema, né? Porque Jesus começou a dizer: Nicodemos, olha, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos até tinha boa vontade, tá, gente? Ele queria entender, mas ele já entendeu, ele já interpretou pelo natural, pela via natural. Mas como é que eu, sendo velho, vou entrar na barriga da minha mãe, né? Imagina o padre aqui, ó, o tamanho do cavalo, né? Tadinho da minha mãe. Não dá, né, gente? Nicodemos pensou: não tem como. Mas como é que eu, sendo velho, vou nascer, entrar novamente na barriga da minha mãe? Aí Jesus disse: Nicodemos, você não entendeu de que nascimento eu estou falando. Eu estou falando de outros nascimentos, não estou falando do nascimento natural. Porque Jesus, gente, ele usava uma linguagem metafórica, a linguagem das metáforas, das parábolas, né? Que, diga-se de passagem, é uma linguagem muito forte, às vezes comunica muito mais do que uma linguagem muito concreta, né? Não é abstrato, Jesus estava revelando coisas profundas, porque tem coisas, as coisas espirituais, né? Dizia Santo Agostinho, elas não cabem na linguagem humana, né? Tem coisas que, da parte de Deus, que você não vai conseguir expressar com palavras. Então Jesus foi explicando: você tem que nascer de novo, da água e do Espírito. E olha só, muitos estudiosos ao longo da história do cristianismo comentaram isso, né? São João Crisóstomo mesmo, tem um texto muito bonito que eu estava lendo hoje à tarde, ele foi comentando os dois nascimentos, né? E ele fez um paralelo bem interessante que São João Crisóstomo trouxe lá no século V, uma homilia de São João Crisóstomo sobre isso, que ele fez o paralelo com os nascimentos. O primeiro nascimento foi da onde, gente? Foi da terra. Adão surgiu da terra, Deus soprou sobre a terra e Adão foi criado. Então o primeiro nascimento foi da terra. Aí o segundo nascimento é da água, o batismo, né? É um símbolo de purificação. Gente, o batismo é muito importante. São João Crisóstomo foi explicando isso, dos nascimentos. O batismo é muitíssimo importante. Você sabia que eu estava lendo um artigo hoje à tarde, muito sério, que dizia o seguinte, que na Idade Média não tinha quase exorcismos. Você sabia? Porque todo mundo ali na Europa, naquela região, era batizado, vivia os valores cristãos. Isso, um exorcista dizendo, e depois que começou a surgir os movimentos, como inspirados lá pelo filósofo Nietzsche, né, que Deus morreu, a Revolução Francesa que matou os padres, violou as freiras, confiscou os bens da igreja e começou a desenvolver, eles instituíram, né, Robespierre, os primeiros jacobinos ali, uma religião oficial do Estado, em que o padre era nomeado pelo prefeito e ganhava dinheiro, salário de funcionário público. Nem tinha vocação, né?
Aí que começou isso, aí o povo já não quis se batizar, aí voltaram os exorcismos. Por quê? Porque o batismo, muita gente não entende, o batismo não é uma brincadeira, o batismo é o teu passaporte para o céu. Sem batismo, você não é nem filho de Deus. Você sabia disso? Quem não é batizado não é filho de Deus. Tem gente que fala, todo mundo é filho de Deus. Não. São Paulo explica lá na carta aos Romanos, pelo batismo nós somos adotados por Deus, e Jesus se torna o nosso irmão, pelo sacrifício de Jesus na cruz, morte, ressurreição, paixão, Deus nos adota como seus filhos, mas o filho gerado, não criado, né, que é consubstancial, que vem junto com o pai, com o filho, com o Espírito, né? Mistério da Trindade, ele é o Filho de Deus. Eu e você somos adotados. Como nós somos adotados? No batismo. Sem batismo você é uma criatura de Deus. Batizado você se torna filho, no Filho que é Jesus. Então o batismo é muito sério. Sem ser batizado, sabe, a gente não vai ser salvo. Categoricamente falando, doutrinariamente falando. É claro, como dizia aquela encíclica bonita, né, na virada do novo milênio, até que o cardeal Ratzinger, na época, né, foi um dos principais escritores dela, que depois se tornou Papa Bento XVI, dizia que Deus tem caminhos misteriosos, mas não dá para a gente confiar nesses caminhos misteriosos. A doutrina está aí, a verdade está aí, a revelação está aí. Então o batismo é essencial, essencial. E Santo Agostinho, você sabia que a igreja começou a batizar as crianças por causa dos escritos de Santo Agostinho? Foram um dos principais escritores. E ele estava dizendo aqui, olha, sem nascer da água e do Espírito não há salvação. Santo Agostinho, lá no século IV. E por isso que nós batizamos as crianças, porque nós queremos que mesmo nessa vida elas participem do reino de Deus. Porque Jesus disse, quem não nascer da água do Espírito não vai entrar no reino de Deus e não vai participar do reino de Deus. E Santo Agostinho entendeu que o reino de Deus não é só a eternidade, mas é a vida em Deus já aqui nessa terra. Jesus disse, o reino de Deus está entre vós. Como? Com a presença dele, com o anúncio da palavra, com os sacramentos. Então o reino de Deus já está entre nós. Então Santo Agostinho foi ensinando e os pais cristãos começaram a entender, eu não quero que o meu filho fique fora do reino de Deus, eu quero que ele seja membro desse reino. Então, pela minha fé, como pai, como mãe, o que mais precioso eu posso dar para o meu filho é o batismo, é a vida em Deus, é participar do reino, é ser membro da família de Deus. Filho, filha, o batismo, ele nos faz membros da família de Deus. Você está achando que isso é pouca coisa? Olha para quem está do seu lado aí. Se essa pessoa é batizada, fala para ela assim, você é parente de Jesus, meu amigo. Você é membro da família de Deus. Diga para essa pessoa. O batismo nos faz membros da família de Deus. O batismo nos faz membros da igreja, corpo místico de Jesus, né? Que é a cabeça da igreja. Então o batismo é muito importante. E o batismo, obviamente, ele nos dá direitos, né? Você que é batizado, você sabia que você tem direito? De quando você está doente, um padre ir lá levar comunhão para você ou alguém, é seu direito. Você tem o direito de confessar, você tem o direito de se casar na igreja se você cumprir os requerimentos, você tem o direito de se confessar. Quem é pagão não vai poder se confessar, quem não é batizado. Mas o batismo também te dá deveres. Nós precisamos viver o nosso batismo. O batismo, você sabia que no seu batismo existe um casamento, né? A teologia ortodoxa, né, dos padres da igreja ortodoxa do Oriente, é muito bonita essa compreensão. Eles ensinam que no batismo existe um casamento eterno. Qual é esse casamento? A sua alma se casa com Deus para sempre. E o casamento que você vive aqui com o seu esposo, no tempo, com a sua esposa, é só uma prefiguração do que vai acontecer no céu e que já começou no batismo. Porque a sua alma, ela não foi feita só para o seu esposo. Esse é um parceiro que Deus te deu, uma alma gêmea, vamos dizer assim, as pessoas gostam de dizer, né? É um parceiro que Deus te deu, alguém para você viver o sacramento, construir a família. Só que você não foi feito somente para o seu esposo, para a sua esposa, você foi feito para o céu, você foi feito para Jesus. Você foi feito para a eternidade. Tanto que quando Jesus estava explicando para aquele saduceu o caso daquela mulher, né? Não sei se você se lembra dessa passagem, que tinha 7 irmãos, os 7 se casaram com ela, porque na lei judaica, quando um irmão morria sem deixar descendência, o outro irmão tinha que casar com a viúva, né?
para honrar a descendência do irmão que morreu. Então os saduceus apresentaram essa questão para Jesus: olha, 7 irmãos, os 7 casaram com a mulher e os 7 morreram. Quando na ressurreição, quem vai ser o esposo dela? Eles perguntaram para Jesus, né? Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição e queriam armar um laço ali para Jesus. Então Jesus disse: olha, vocês não entenderam, na ressurreição nós não vamos se casar e receber uma esposa, um esposo, não, nós vamos ser como anjos de Deus. Ele foi explicando, porque ele já estava dizendo que no nosso batismo a alma se casa com Deus. Só que essa é a redenção no nível natural, no nível visível. Porque o que você vê no batismo? Você vê a água caindo na cabeça da criança ou do adulto, sim ou não? Esses dias eu fiz um batismo, coisa mais linda, né? As crianças assustam, às vezes a criancinha estava dormindo, você joga a água, ela olha para você como se você fosse um monstro, né? Mas você está batizando, você está salvando. Então você vê o sinal visível, a água. Então esse é o batismo que nos insere na vida de Deus. Mas Jesus está falando também de um outro batismo. Vou usar esse termo batismo, né? Mas ele está falando aqui de novo nascimento, que é nascer do Espírito. E o que é nascer do Espírito? E aqui que é o problema, como eu falei. Nascer do Espírito é a experiência que a gente faz com o Espírito Santo, obviamente, né? Na Canção Nova, nós da Renovação Carismática usamos muito o termo batismo no Espírito, né? Ou experiência pessoal com o Espírito Santo. Isso é muito importante, ter a sua experiência pessoal com o Espírito Santo. Jesus só venceu o diabo no deserto porque ele tinha uma experiência com o Espírito Santo e o Espírito Santo o conduzia. É preciso viver a experiência do batismo no Espírito, da experiência pessoal com o Espírito, mas São João Crisóstomo ainda continuou explicando que esse nascimento, o primeiro é da terra, o segundo é da água, e o terceiro é do Espírito, que é descrito aqui no Evangelho de João como um fogo, né? Como um vento, melhor dizendo. O vento sopra onde quer, né? Você não sabe, vento também, que essa palavra vento poderia ter sido traduzida como sopro, né? Do hebraico nefesh, depois foi traduzido para o grego, sopro, que é o sopro de Deus, né? O Espírito é o hálito, é o sopro de Deus. Você precisa nascer do Espírito, e esse nascimento do vento, do sopro, ele é imprevisível, né? Ele não é fechado naquilo que é visível, porque o batismo você vê a água. No batismo no Espírito Santo você não vê, mas algo acontece dentro de você. E existe na nossa experiência com o Espírito Santo algo de imprevisível, uma imprevisibilidade. Por quê? Porque Jesus está dizendo: olha, o vento você ouve o barulho dele, mas você não sabe de onde ele vem nem para onde vai, né? Por mais que já tentaram alguns anos no Brasil estocar vento, não rolou, né, gente? Não dá. O vento, existe uma imprevisibilidade, você não consegue conter o vento, né? Segurar o vento, sabe? Então essa experiência com o Espírito é aquilo que São João Crisóstomo dizia, o nascer do vento, a experiência com o vento, que vai abrir os olhos da sua alma, que vai te dar visão espiritual, percepção espiritual das coisas. A gente tem que ter, filho, filha, você aqui, você em casa, uma leitura espiritual de tudo que acontece. A gente tem que ser inspirado pelo Espírito e ver o que acontece a partir do Espírito, sabe? Porque o que aconteceu? Jesus estava falando de coisas espirituais e Nicodemos querendo entender só no nível racional, no nível natural. É como se Jesus estivesse dizendo para Nicodemos: ei, olha mais para cima, tira a sua visão somente do que é natural. E eu digo para você, essa visão espiritual, essa experiência com o Espírito Santo é essencial para que a nossa fé não morra, para que nós suportemos as batalhas que existem em cada dia na nossa vida. Já te faço uma pergunta: como é que está a sua experiência com o Espírito Santo? Você já foi batizado no Espírito Santo? Já teve uma experiência pessoal com o Espírito Santo? Sentiu o poder, o fogo do Espírito Santo em você? Se você já sentiu, eu digo para você, não é algo que acontece só uma vez, não. É algo que a gente precisa renovar todos os dias. Todos os dias. E se você ainda não teve, eu quero te convidar hoje a se abrir para viver essa experiência do batismo no Espírito, da experiência pessoal com o Espírito Santo. Isso é muito importante. Por quê? Porque essa experiência espiritual com o Espírito Santo, essa experiência sobrenatural com Deus,
ela vai te dar uma outra visão de tudo aquilo que acontece. Ela vai fazer com que você viva de fato, com a sua alma esponsal, né? Esposa de Deus, em comunhão com Deus. Você sabia que de São João da Cruz dizia que o auge da nossa espiritualidade, o ponto mais forte que a gente pode atingir nessa terra, é quando a gente une a nossa vontade à vontade de Deus e elas se tornam uma coisa só. Quando a gente une a nossa alma a Deus, ao Espírito Santo, e eles se tornam uma coisa só. Mas é preciso, gente, alimentar essa experiência com o Espírito Santo, essa experiência de ter essa esponsalidade, de ser esposo, esposa de Jesus, na alma, do Espírito. E essa visão espiritual é muito importante, sabe por quê? Porque se você, tem muitas coisas na minha, na sua, na nossa vida, que se a gente olha somente com um olhar natural, a gente vai desanimar, a gente não entende. Você tem que olhar até as provações que você está sofrendo hoje, a partir de Deus. Você tem que perguntar: ai meu Deus, minha vida está ruim, eu estou devendo, meu filho está perdido. Não, você tem que perguntar: Senhor, por que isso está acontecendo? Como que eu ajo nessa situação? O que eu faço para superar esse problema? Porque veja bem, nós vimos na quaresma, que representa os 40 dias que Jesus passou no deserto, repito isso, que Jesus no deserto foi tentado pelo diabo, sim, mas ele era conduzido pelo Espírito. Se você e eu não somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós vamos sucumbir diante da tentação. E você sabia que a tentação, meu amigo, é algo que o diabo fatura, personalizado para você. É para você, porque ele conhece o seu temperamento. Tem coisas que talvez vai te jogar no chão, que para mim não vai fazer nem cócega. E tem coisas que vai me jogar no chão, que para você não vai fazer nem cócegas. Porque você tem um temperamento, você tem uma história, você tem uma educação. Mas a gente precisa, veja bem, enquanto a gente vive nessa terra, já aqui, ainda aqui, desculpa, com os pés no chão, começar a fazer o voo já para a eternidade. Começar como São João, a ter um olhar de águia. São João é descrito pela tradição da igreja, o evangelho de João, o João evangelista, como águia, aquele que enxerga a partir da realidade espiritual, que vê de cima para baixo, que tem um olhar imergido, imerso em Deus, e por isso faz uma leitura espiritual de todas as coisas. Claro, temos que ter o pé no chão, mas temos que fazer uma leitura espiritual. Você já parou para perguntar para o Espírito Santo: Senhor, como eu ajo nessa situação no meu casamento? Como eu ajo, Senhor, nessa situação com meu filho? Hoje ainda uma mãe veio falar comigo, me dizendo: Padre, meu filho está na droga, o que eu faço? Quantas mães a gente não ouve falando isso? Quantas avós? E eu via no olhar daquela mãe, né, a luta, o desespero, a dor. E eu disse para ela, eu contei meu testemunho várias vezes, eu fui um jovem drogado, perdido, viciado em droga, entrei em coma antes de conhecer Jesus, e minha mãe lutou por mim, meu pai lutou por mim, lutaram por mim. Mas Padre, o que eles fizeram? Eu falei: filha, não tem uma receita pronta, porque o que funcionou comigo pode não funcionar com seu filho. Porque o seu filho tem outro temperamento, ele vive em outra época. Eu saí das drogas há 25 anos atrás, mais até, né? Mais de 25 anos atrás. Seu filho vive em outro tempo, ele tem outro temperamento, ele tem outra educação, ele foi criado de outra forma. Então, Padre, eu não sei o que fazer. Eu olhei para ela e falei: eu também não. Mas eu sei quem sabe o que você tem que fazer. Quem? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te inspirar como lutar pelo seu filho. É o Espírito Santo que vai te inspirar como lutar por esse casamento que parece que está indo pelo ralo. É o Espírito Santo que vai te inspirar como você deve lutar para viver, para enfrentar essa doença, essa quimioterapia, essa vontade de engravidar, você tentando e não conseguiu, ou essa luta para criar os seus filhos. Gente, todos têm a sua luta. Eu queria que você fosse padre por uma semana. É engraçado. A gente sai ali na missa, chega uma mulher chorando porque não tem filho, aí chega outra chorando porque tem 3, está difícil, aí chega uma chorando porque não casou, aí chega outra chorando porque casou e está difícil. Eu falo: mas o que vocês querem afinal, né? Uma chora porque não casou, outra chora porque casou, uma chora porque tem filho, outra chora porque não engravidou. Ou seja, todos têm a sua luta, né? Todos têm a sua batalha. Não é porque, o dia que eu casar, meus problemas acabaram. O dia que eu comprar aquele carro, não. Você sempre vai ter as suas lutas. Mas sabe qual é o segredo? Viver a vida no Espírito, inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ser aquela voz que está sempre falando: vai para cá, vai para lá, volta,
Não faça isso. A gente tem que ouvir o Espírito Santo. O Padre Jonas falava tanto sobre isso. Mas como você vai ouvir o Espírito Santo se você não o pede, se você não o convida, se você não o invoca? Todos os dias pela manhã, antes de sair da sua cama, que esse olho cheio de ramela que você acorda todo dia cedo, com esse cabelo parecendo Jesus. Antes de sair da cama e ir lá no espelho arrumar esse cabelo, você vai dizer assim: vem Espírito Santo, vem. Gente, quando você fala vem Espírito Santo, essa palavra pode mudar o curso do seu dia, porque as coisas vão acontecendo. É ou não é verdade? Uma pessoa te dá uma palavra atravessada, é assim, é como um jogo, né? A gente costuma brincar, né? O marido truca e fala truco, a mulher fala 6, o marido fala 9, a mulher fala 12, ou seja, um fala uma palavrinha aqui, o outro fala mais alto, o outro xinga, e o outro que vê virou uma confusão, e o casamento vai virando uma confusão, é uma gritaria, né? Tem gente que entendeu que a família só funciona aos gritos, né? Eu dei esse tempo atrás para uma vizinha minha lá, eu comprei um fone de ouvido lá em São Paulo e dei de presente, né? Ela falou: por quê? Eu falei: não, nada, gritava dia e noite com as crianças, com o cachorro, com os pernilongos, com o marido, sabe? A vida da gente vai se enrolando por falta de sabedoria, e mais, falta de inspiração do Espírito Santo. Se você vive no poder do Espírito, o Espírito vai soprar o que você tem que falar, e a hora que você tem que silenciar. Mas a gente precisa clamar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai nos levar a essa esponsalidade, eu estou muito mexido com isso hoje, desde cedo, né? Saber que nós fomos criados para sermos esposa de Jesus para sempre, independente se você é um consagrado ou não, você foi feito para pertencer a Ele, sabe? É o seu esposo, o esposo da sua alma, como dizia São João da Cruz, sabe? Nós fomos criados para isso, mas a gente precisa ser guiado pelo Espírito, ser conduzido pelo Espírito e nascer do Espírito, porque esse nascimento, o batismo no Espírito, essa experiência vai abrir os olhos da nossa alma, como eu dizia, para que nós entendamos as coisas espirituais com um olhar espiritual. Eu vou dizer para você, a maioria das pessoas que não se convertem, que não mudam de vida, que não abandonam pecados, é porque no fundo elas ainda não se deixaram tocar pelo Espírito Santo, no sentido de entenderem o porquê elas têm que deixar aquilo. Por exemplo, quando você entende, eu me recordo quando eu era seminarista, por exemplo, eu estava estudando, me preparando para ser sacerdote, e tinha muita coisa da doutrina da igreja que eu não entendia, e quando a gente não entende, a gente tende a falar que a gente não concorda, né? Eu não concordo. Aí eu comecei a estudar, por que a igreja fala isso? Por que a igreja diz que o aborto é errado? Por que a igreja fala que o casamento é para sempre? Depois que eu comecei a estudar e ter uma visão espiritual, gente, tudo fez sentido. Ninguém precisou vir de fora me dizendo, faz isso ou faz aquilo, não. Eu entendi. E uma vez que você entende, você não é um imbecil de fazer uma coisa que você sabe que não é certa, que está errada e que fez sentido para você. Mas como diz o Evangelho de João, não é? No capítulo 18, o Espírito Santo vai vir nos convencendo, né? Convencer, eu acho tão bonito isso, né? Porque a conversão não é uma imposição, ela é o ato de se deixar convencer pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, por exemplo, eu usei muito tipo de droga, eu fui perdido, mas quando eu fiz a minha experiência com Deus, eu fui batizado no Espírito Santo, eu fui de primeira convencido pelo Espírito Santo. Eu experimentei um amor tão profundo, sabe? Que nada mais me preencheria, nada. Eu falei, é isso que eu quero viver isso. Eu já tinha usado tudo quanto é tipo de droga, gente, tinha vivido tanta coisa, mas nada preencheu a minha alma como aquele amor puro, profundo, aquela presença do Espírito Santo que tirou aquele peso das minhas costas, sabe? Você e eu precisamos fazer essa experiência e renovar essa experiência todos os dias na nossa vida. Viver no Espírito, nascer no Espírito, porque se você só nasce na água, mas não nasce no Espírito, você fica um cristão mundano. E me perdoe, tem muito cristão mundano por aí, tem muito cristão mundano, a pessoa está na igreja, mas a cabeça é de pagão, ela vive pior que um pagão, e o que é pior, é que muitas dessas pessoas pecam e não sentem nem remorso, porque não entenderam, não fizeram uma experiência pessoal com o Espírito Santo. E deixa eu te perguntar, você já fez uma experiência? Quem aqui já foi batizado no Espírito Santo, já sentiu o Espírito Santo, fez uma experiência pessoal? Levanta a mão.
de verdade. Agora, quem não fez, levanta a mão. Você que não fez, você pode ficar em pé um momentinho? Não é para eu filmar nem nada do jeito. Pode ficar em pé. Pode ficar em pé. Só quem não fez essa experiência com o Espírito Santo ainda. Pode ficar em pé. Fique em pé um momentinho. Agora vocês que já fizeram, olha aqui para mim, vocês que já fizeram essa experiência com o Espírito Santo. Vamos dar um presente para esses irmãos? Sim ou não? Você sabe que os Atos dos Apóstolos, continuem em pé vocês, o restante sentado, por enquanto. O Atos dos Apóstolos, o livro dos Atos dos Apóstolos, diz que os apóstolos vinham, impunham as mãos, pediam o Espírito Santo e as pessoas recebiam. Vamos, vocês que estão sentados agora, se levantem. Vamos rezar por esses irmãos que estão em pé, que não fizeram essa experiência com o Espírito Santo? Com certeza tem 1, 2, 3 perto de você. Aí atrás, se você tiver gente que não tem perto para você rezar, vem aqui na frente, que tem um monte de gente que não recebeu essa experiência com o Espírito Santo. Impõe a mão sobre essa pessoa. Impõe a mão assim. Você vai impor. Que não fique ninguém sem receber a oração. Vocês aqui na frente, não tem ninguém que reze por vocês? Se tiver alguém aí atrás sobrando, vem rezar aqui na primeira fila. Pode vir, vem aqui rezar na primeira fila. Aqui nessa primeira, que é a minha direita, por gentileza, pode vir. Se tiver mais alguém sobrando, sem ninguém para rezar por você, vem aqui na primeira fila, rezar por essas irmãs da primeira fila. Você vai impor as suas mãos sobre elas, isso. Levanta a mão, você que vai receber a oração, que não recebeu, só para as pessoas saberem. Mantenha a mão levantada, você que não fez uma experiência com o Espírito Santo. Isso. Vamos rezar por essas pessoas. Olha lá atrás também tem aqui, ó, na penúltima fila ali, ó, aqui na minha direita. Os ministros podem ir também ajudar. Vamos rezar, vamos pedir o Espírito Santo sobre esses irmãos. Impõe a sua mão, peça agora o batismo no Espírito Santo. Reza, é o melhor presente que a gente pode dar. Solta a sua voz, o Rubens e a Tânia vão nos ajudar. Vai pedindo o Espírito Santo. O Rubens pode conduzir esse momento de batismo, Rubens, para nós. Solta a sua voz. Isso, vai impor as mãos agora. E vai clamando, vai pedindo o Espírito Santo para esta pessoa. Talvez seja a única oportunidade que ela está tendo agora. Uma vez batizado, você tem e você pode clamar. Clame agora do fundo do seu coração. E você que está recebendo, queira receber do fundo do seu coração esse derramamento do Espírito. Senhor, nós estamos te pedindo agora. Aqueles que aqui estão, mas aqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de Comunicação, que não viveram essa experiência do derramamento do Espírito. Senhor, visita agora, batiza, Senhor, da planta dos pés aos fios de cabelo. Derrama seu Espírito de maneira nova. Faz com que as escamas caiam dos olhos e essas pessoas possam viver essa experiência que marca esse selo indelével da força, do poder do Espírito. É preciso nascer novamente e nós queremos, Senhor, nós precisamos, Senhor, nós estamos necessitados desse derramamento do Espírito. Por isso vem em nosso socorro, vem em nossa fraqueza, batiza, Senhor, os teus filhos. Senhor, a vida não tem sido fácil, mas nós precisamos dessa força do Espírito. É pelo poder do Espírito. Derrama, Senhor, vem, Espírito. Senhor, a efusão do teu Espírito. Nós pedimos, Senhor, a graça. Continue rezando por essa pessoa. E se tem alguém ainda que não recebeu oração, levanta a mão, fica com a mão levantada, que alguém vai rezar por você. Tenha certeza que alguém vai aparecer e rezar por você. Vem aqui à minha esquerda, do vermelho ali atrás. Senhor, nós pedimos o batismo, à minha direita, desculpa. Nós pedimos o batismo no Espírito Santo para quem está aqui, Senhor, para quem está em casa, que ninguém fique sem receber a efusão do teu Espírito, o poder de Pentecostes, Senhor. Batiza com toda a sua unção. Nós queremos fazer essa experiência da responsabilidade, de entendemos que somos esposos, a nossa alma é esposa do Senhor, o Senhor desposa a nossa alma e nós queremos viver isso na eternidade. Senhor, vem rezar, vem batizar, aliás, no teu Espírito, Senhor, vem infundir os dons, vem curar, vem libertar, vem transformar, vem Espírito Santo com todo o seu poder, vem nos levar a amar Jesus, Espírito Santo, a vivermos como esposos, esposas de Cristo, desposados na alma pelo divino esposo que é Jesus. Vem Espírito Santo, vem batizar. Se tiver alguém ainda que não recebeu a oração, levanta os braços, fica com o braço direito levantado. Alguém que não recebeu, o Padre vai pedir para alguém rezar por você ou alguém perto. Veja essa pessoa, reze por essa pessoa. Vem Espírito Santo com todo o seu poder, vem infundir os seus dons, vem curar as feridas da alma, Espírito Santo, vem curar as lembranças dolorosas, vem libertar dos vícios, das prisões afetivas, emocionais, espirituais. Vem cura, vem liberta, vem transforma, vem batiza, Espírito Santo, batiza com o teu poder, batiza com a tua
ser batizado por Ti nesse lugar, Espírito Santo, em casa, que ninguém fique sem receber a Sua efusão, o Seu toque, sem sentir a Tua presença. Nos leva, Espírito Santo, a essa responsabilidade. E você vai agora, você que rezou por essa pessoa, dá um abraço nessa pessoa agora. Diga para essa pessoa: sua alma foi feita para Jesus, sua alma foi feita para o Espírito Santo. Amém. Sua alma foi feita para o Senhor, sua alma é esposa do Senhor Dá um abraço nessa eternamente. pessoa. Dá um abraço nessa pessoa. Ainda que você não sentiu, tenha certeza que o Espírito Santo veio sobre você. Amém. Volta para o seu lugar, põe a mão no seu coração. Como eu disse, eu estou bem mexido com essa questão que eu li hoje cedo, né? Nossa alma é esposa de Jesus. Amém. O Espírito Santo, filho, filha, nos leva a ver em Jesus o nosso tesouro escondido, a amar Jesus mais que tudo. O Espírito Santo nos leva, põe a mão no teu coração, você aqui, você em casa. O Espírito Santo nos leva a não trocar Jesus pelos prazeres desse mundo. Ele é o tesouro escondido. Amém, Senhor. Não te troco, Senhor, pelos prazeres desse mundo. Eu não troco, Por Senhor. Ti, Senhor, a minha alma anseia. Sim, Jesus, é verdade. Você vai ouvir isso, depois que aprender você vai cantar. Essa canção que se chama Tesouro Escondido, que vai nos ajudar a rezar. Isso, agora sim. Põe a mão no teu coração. Não te troco pelos prazeres deste mundo. Por Ti minha alma anseia. Não quero riquezas nem poder dos homens. Só de Ti preciso. Não te troco. Não te troco pelos prazeres deste mundo. Por Ti minha alma anseia. Não quero riquezas nem poder dos homens. Só de Ti preciso. Nosso tesouro. Tesouro escondido. Te amo, Jesus. Tu és o meu esposo. Quero viver escondido em Ti. Tesouro. Tesouro escondido. Te amo, Jesus. Tu és o meu esposo. Quero viver escondido em Ti. Tesouro escondido, se você aprendeu, canta isso. Tesouro escondido. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Tu és o meu esposo. Tu és o meu esposo. Quero viver escondido em Ti. Quero viver escondido em Ti. Nós queremos, conduzidos pelo Espírito Santo, Senhor, viver essa experiência de encontrarmos no Senhor o esposo da nossa alma. Nós fomos feitos para o céu, para o Senhor. Nós queremos já viver aqui na terra, no reino, na Tua presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.